você tem a coisa do levar vantagem em tudo, né? Virou uma cultura o jeitinho do brasileiro. O jeitinho do índio, ele tem uma utilidade muito grande. E eu queria saber de vocês também uma questão sobre o governo brasileiro, né? A gente viu que, eu vi uma reportagem recente que 1.400 milionários deixaram o Brasil. E milionários, quando falam, gente, que é milionários, não é pessoa que tem $1 milhão, é $1 milhão. Recente, isso daí foi que eles realmente, oficialmente, deixaram, né? Fora os que extraoficialmente acabam deixando. Eu queria saber de vocês, faz sentido ainda as pessoas saírem aqui do Brasil? Qual que é a visão de vocês? Então, eu posso dar, né, várias visões, né? A primeira é do planejador financeiro, que faz isso uma vida inteira. Trabalhei em private bank, já dei saída fiscal para muita gente. Tenho visto pessoas saindo do Brasil há pelo menos 2 décadas, né? Eu trabalhei em private bank em 99, né? Naquela época as pessoas já estavam abrindo as offshores, já estavam mudando, tendo mais de um passaporte, já estavam comprando uma casa em outro lugar. Então, assim, o cara que tem dinheiro mesmo, ele teve 20 anos para se preparar, ele está totalmente preparado. Então, as pessoas, elas estão com um pé aqui e um pé fora, né? Fora quem já foi embora, muita gente mais pobre já foi embora, mas o cara que tem muito dinheiro, ele fica com alguma coisa no Brasil, ele até pode morar no Brasil, não tem problema nenhum, mas o governo não consegue tirar dele o patrimônio e tal de uma hora para outra. Então ele é o cara que se blindou. E se a gente tiver uma vitória do Lula de novo no ano que vem, eu acho que aí é pá de cal mesmo, entendeu? Os últimos otimistas vão largar a toalha. É claro, eu sou muito otimista com o Brasil, eu acho que o Brasil tem uma grande missão, mas se a gente vacilar, o cara ganha de novo. Aí vai ter mais milhares de pessoas indo embora, né? E se, de fato, a gente virar uma... Quer dizer, a gente já é uma ditadura, né? Mas se a ditadura realmente se tornar que nem da obra da Ayn Rand lá, da Revolta de Atlas, então aí você vai ter realmente um empobrecimento muito grande da sociedade, pessoas indo embora. Eu penso ou ir para Portugal, alguma coisa assim. Acho que nem o meu canal ficaria em pé mais 1 ano ou 2, entendeu? Teria que ficar falando só de passatempo. Só de investimento. Mas a Bolsa Brasileira B3, qual o tamanho que ela vai estar? Né? Reduzida, né? Será que o investimento que a gente, se ganhar o Lula de novo, daqui 2, 3 anos eu vou estar falando só de investimento internacional, só de mercado de capitais internacionais. E como eu vim aqui para falar, né, contei para vocês, para mim a solução para a sociedade, para a economia é o mercado de capitais. E todos esses países estão sendo destruídos, a China, a Rússia, entre outros, a França, o mercado de capitais dela está sendo destruído também. Da França, quantos milionários foram embora da França, né? E a Venezuela, quantos milionários saíram da Venezuela? Então, assim, se essa onda para a direita realmente der certo, derrubar Maduro, a gente mudar governo ano que vem, o resto do mundo for mudando, aí a gente consegue ter um mercado de capitais de novo, as pessoas vão poder circular pelos países e tal, e aí a gente vai ter uma riqueza, mas é extremamente destrutivo quando você tem um governo desse que tira a liberdade e que a qualquer momento pode confiscar o dinheiro e as pessoas vão embora mesmo, e vai ficando só a pobreza, né? Vai ficando ninguém no país, né? O que você acha, Augusto? Não, assina embaixo. Essa fuga de milionários do país, a esquerda pode até achar lindo isso. Ah, que bom que os ricos vão embora. Mas olha para a taxa de juros. Por que isso? Porque as pessoas que têm mais fluxo de poupança, as pessoas que ganham dinheiro e poupam, e aí essa poupança obviamente vai virar investimentos, elas vão embora e levam a poupança junto. Porque hoje, quem não está saindo do Brasil, como o Roxo falou muito bem, está pelo menos expatriando o capital. E isso é necessário. Porque o maior risco que existe hoje, além da censura, é o risco de conversibilidade. Será que nós vamos sempre ser capazes de converter o nosso dinheiro em algum outro ativo ou o governo vai confiscar tudo? E a hora que entrar o Drex? Porque a hora que entrar o Drex, eles vão te obrigar a usar o Drex. Você vai depositar num banco, eles vão converter isso automaticamente em Drex e o Drex não vai poder ser reconvertido em reais ou muito menos em qualquer outro ativo. Então olha só o risco de conversibilidade. Aí crédito social, aí você faz um X lá esquisito, aí não passa a sua conta. Vai tentar pagar um restaurante e não passa. Exato. E esse confisco que eu falo, não precisa nem ser o confisco, por exemplo, que a Zélia Cardoso lá fez na época do Collor.
Não precisa ser um confisco no sentido literal da palavra. O governo pode simplesmente, com o Drex, reprogramar a liquidez da sua moeda, colocar um prazo de validade na liquidez da sua moeda. Ou ele pode impedir a saída de capitais, como o governo da Argentina já fez na época do Fernandes, antes do Milei, quando os peronistas estavam no poder. Hoje. Então, assim, qualquer pessoa que tiver um mínimo de informação de geografia e de história vai ver que todo esse ataque à conversibilidade da moeda já foi feito aqui nos vizinhos. Graças a Deus não tem mais peronista no poder na Argentina hoje. Talvez tenha Sim. no futuro. Mas assim, é só olhar pro lado. Então as pessoas que estão saindo do Brasil, elas estão protegendo a sua família. Não tem nada de errado com isso. Só que é ruim. Infelizmente, são pessoas que têm capital privado, do qual o pobre depende para obter crédito privado. O crédito privado é o que realmente faz crescer a economia, porque é onde tem disciplina de crédito. Exato. O crédito público não tem disciplina de crédito, porque o povo inteiro é usado como colateral. Então, se acaba o crédito privado, acaba a economia. Não existe substituir isso pelo crédito público. Assim como não existe você suprimir a economia de mercado e querer substituir pela economia planejada centralmente. Já deu certo em algum país? De jeito nenhum, só causou miséria. E destrói valor. Exato. Destrói a riqueza. E toda vez que um governante tenta se meter na sua relação com o seu dinheiro, com o seu cliente, com o seu fornecedor, ele sempre está destruindo valor, porque ele acha que é capaz de regular a sua relação com os outros, e aí, tirando a liberdade, na hora a riqueza diminui. Você vê, a China até que ia bem. Aí, nesses últimos 7, 8 anos, o Xi Jinping lá resolveu começar a ter controle de capital, começar a tolher a liberdade dos caras ricos e tal. A China tá colapsando. A propaganda, né? A propaganda da China tá começando a cair. A China tá numa situação terrível. Mesma coisa aconteceu na Rússia. Ninguém quer estar num país que está em conflito, que não tem importado, que você não consegue comprar nada, que você não pode falar mal do governo. Então as pessoas vão indo embora desses países e vão indo para lugares como, por exemplo, a Polônia. A Polônia é um lugar que tem um rei. O rei é Nosso Senhor Jesus Cristo, é o rei da Polônia. Entendeu? Tá na Constituição. A economia cresce 7% ao ano. Por quê? Porque todo mundo lá dentro tem a mesma cultura, todo mundo confia um no outro. Se eu sei que o Cogos reza sempre, tem temor a Deus, eu sei que ele não vai vacilar comigo, não é porque ele gosta de mim. É porque ele tem temor a Deus, ele sabe o que é certo. Quanto vale você ter a confiança de que as pessoas estão à sua volta, vão confiar em você? Se você faz um negócio com um chinês ou com um muçulmano, está no livro deles lá que você pode ser desonesto com o estrangeiro. É uma coisa vantajosa. É ataque muçulmano. Ataque muçulmano. E na China é a mesma coisa. Eles acham inteligente o cara que engana o outro, principalmente engana um estrangeiro, um trouxa e tal. Então, não dá para ter riqueza num lugar assim que não há confiança entre as pessoas, entendeu? Agora, o Brasil tem um problema muito sério. No Brasil, as pessoas são veneradas por serem espertalhonas. Verdade. É o país dos piores do aspectos da nossa cultura. É o país do Macunaíma. São José de Anchieta dizia que o brasileiro é o melhor povo que tem. Porque ele é um cruzamento do europeu com o negro e com o índio. Então ele tem lá do europeu a dedicação, o esforço, a ordem e tal. Do negro a alegria, a força, a irracionalidade e tal. E do índio, a malemolência, a esperteza, a enxergar o duplo sentido e tal. Mas isso é deturpado. Você tem a coisa do levar vantagem em tudo, né? Virou uma cultura o jeitinho do brasileiro. O jeitinho do índio, ele tem uma utilidade muito grande. Sim. Que é a capacidade que o brasileiro tem de sobreviver às regulações estatais e às leis injustas. Perfeito. Então, por exemplo, você vê uma blitz policial. Uma blitz policial, se fosse pra pegar bandido, vagabundo, eu seria o maior apoiador do mundo. Agora, se é pra ver quem é que tá com a CNH vencida, pra prender carro, não pagou licenciamento, isso eu acho a indústria da multa uma sacanagem. Agora, eu vi uma coisa que só tem no Brasil e eu acho maravilhoso. O caboclo tava lá com... dirige o seu carro através da blitz por 50 pila. Isso é o que o Brasil tem de melhor. Isso é maravilhoso. Ele consegue livrar o lado. Então isso é o jeitinho brasileiro aplicado pro bem, a serviço de Jesus Cristo. Certo, Agora, o problema é o jeitinho aplicado pro mal. Mas igual você vê, né? O GatoNet, por exemplo, prejudica o sinal do trabalhador.
Então a regra é simples. Se você tá ajudando é bom, se você tá atrapalhando a vida da pessoa comum é ruim. Acabou. É só isso. Por exemplo, a corrupção, que é endêmica no Brasil, é no mundo todo, mas aqui é até motivo de orgulho, né? Se o teu vizinho tá ganhando dinheiro, ele é um funcionário público, trocou de carro, levou todo mundo pra Disney e você não, a sua esposa, via de regra, vai te dar uma prensa. Vai falar, pô, o outro cara tá fazendo alguma coisa que você não tá, sem saber a questão ética e tudo mais. Então, isso é muito ruim, porque as pessoas, elas têm admiração pela malandragem, né? Pela bandidagem. E isso é muito ruim. Então, precisa ter o equilíbrio certo disso. E o brasileiro seria capaz, desde que ele fosse educado e soubesse a verdade, né? E se você for ver também, o Brasil, ele idolatra tanto que eu vi que o Lobo de Wall Street veio aqui pro Brasil um tempo atrás. Aí aquele monte de influenciador tirando foto com o Lobo de Wall Street. Quem era o Lobo de Wall Street? Era o cara que pegava, prejudicava um monte de pessoas de classe média, enganava, inflava os preços, só ferrava todo mundo. Aí quando chega aqui, nossa, ó, ele tem um poder de persuasão muito bom, beleza, ele tem uma habilidade. Mas, meu, a que ponto você venera um cara que ferrou tanta gente, Eu né? acompanhei de perto, eu até fui lá ver a palestra. Foi lá também? De qualquer maneira, o que acontece? As pessoas, elas acham que o mercado financeiro é aquilo. É aquela esborna, aquela bagunça. É um roubando o outro. Aquele cara, ele era um trambiqueiro, ele não era um investidor. Ele não era um cara que buscava aumentar a riqueza da sociedade ou achar oportunidades nos investimentos. Ele enganava os clientes, né? E aí depois ele foi preso e tal, aí ele escreveu o livro, e aí ele é um testemunho do cara que saiu da cadeia e tal, e hoje ele dá curso de vendas.